Agora nós vamos dar início ao treinamento básico de rédeas para vaquejada. Eu recomendo que todo cavalo passe por esse treinamento antes de ir para a vaquejada. As manobras que vocês verão neste vídeo estarão sendo apresentadas numa velocidade mais didática, mais lenta, mais fácil para você observar, entender e identificar a melhor forma de você solicitar para o seu cavalo. Agora, após o redondel, eu vou pedir o galope na mão certa de 3 formas diferentes. A primeira, flexionado para dentro do círculo, olhando para a direção onde ele vai sair no galope. Eu entro com a minha perna esquerda, sempre a perna inversa à mão que eu quero que ele saia. Peço esse galope dessa forma. Se acontecer dele sair com a mão errada, ou acontecer do seu cavalo permanecer sempre com a mão errada, eu sempre gosto de dizer que eu gosto de corrigir galopando. Em vez de parar e começar tudo de novo, eu consigo corrigir galopando. Entro com ele no arco reverso, fazendo com que essa paleta caia realmente para dentro do círculo, forçando ele a encaixar a mão que eu quero e o pé que eu quero. Se nada disso der certo, você pode executar uma terceira opção, que seria sair no círculo grande, deixar ele bem à vontade. Se ele quer sair com a mão errada, mesmo você pedindo tudo certo, você fecha o círculo grande num círculo pela metade, fazendo um círculo a metade do grande, um pouco mais acelerado, forçando ele a trocar de mão. Quando isso acontece, ele começa a ficar mais atento no seu pedido, fica mais atento com a sua manobra. Preparo, flexiono a nuca dele, entro com a minha perna esquerda, eu vou tentando guiar bem ele, flexionando a nuca, guiando bem ele no círculo. Se ele pede para fechar demais, empurra a rédea no pescoço, mantendo a perna de fora para manter a mão dele. Tento manter ele no meio das minhas rédeas. Flexiona a nuca. Entro com as duas pernas, flexiona a nuca. Deixo ele no meio das minhas rédeas. Posiciono bem a cabeça dele. Faço um círculo pequeno. Volto para o círculo grande, deixo ele bem no meio das rédeas. Exploro bem ele. Flexiono bem a nuca, acelero. Ó. Um galope bem cadenciado, procuro deixar ele bem guiado, tá? Posso utilizar um side pull, ou um freio de correção, ou até mesmo o arreio dele de correr. Um arreio conjugado, que se chama brídia, um freio com um cabeção. Mas aí, se acontecer do meu potro, depois do redondel, não entender bem essa saída de galope, eu já entro aqui, seria a minha segunda opção, a opção de correção que eu tenho, uma correção mais efetiva, uma correção mais eficiente, de entrar com ele, com a paleta dele, empurrando ele realmente para dentro do círculo onde eu quero, forçando com que ele saia nesse galope na mão correta e no pé correto. Utilizo sempre a minha perna de fora, perna esquerda, mantenho ele no arco reverso, vou guiando ele no meio das rédeas.
Olha. Posso fechar o arco reverso, fazer ele um pouco menor. Volto pro grande, acelerar. Vai. E aí, agradeço. Deixa ele relaxar. E agora seria uma terceira opção de pedir um pouco mais de atenção do cavalo, para você ter esse galope na mão certa, a saída do galope na mão certa. Seria a terceira opção. Eu vou tocar ele aqui para ele sair na mão errada, utilizando minha perna de dentro do círculo, deixando ele um pouco flexionado para dentro, utilizando minha perna de dentro, fazendo com que ele saia com a mão errada, para eu poder sim fazer a correção, que é colocar ele num círculo menor, acelerando mais um pouco. E agora eu sei que ele está na mão errada, vou fazer a correção a um pouco mais acelerado, no círculo pequeno. Quando eu empurro ele no círculo pequeno, ele troca de mão. Entrando num círculo mais acelerado, tendo obrigação de trocar de mão e pé para poder se posicionar melhor no círculo. Oh. Agora, outra manobra que eu considero uma das mais importantes para um cavalo de vaquejada ou para qualquer cavalo de qualquer modalidade, é ele saber ladear. Só que no nosso caso, nós da vaquejada, eu sempre indico para você proteger essa estrutura depois da cernelha, o lombo e a garupa, para não haver um flexionamento desnecessário dessa parte, pois nós nesse esporte precisamos muito de um lombo firme e de uma garupa bem equilibrada, bem estabilizada. Para isso, eu gosto de ladear meus cavalos também, mas fazendo com que eles ladeiem na posição de arco reverso. Essa posição de arco reverso, na verdade, é uma posição muito boa para todas as formas de correção, seja para o círculo, num galope na mão certa, seja para um rollback, seja para um spin. Eu sempre deixo o arco reverso sempre para correção, seria sempre a minha segunda opção. Então, se eu vou ladear para o lado direito, tá? Eu encosto a minha perna do lado esquerdo, faço ela sair da pressão da rédea que eu quero. Se ela demora a sair da pressão da rédea, a espora entra só lembrando a ela para onde ela precisa ir. Faço isso para o lado esquerdo, entro com a rédea primeiro,
Volto para o outro lado. Posso trabalhar a nuca dela. Acelera um pouco mais. Me preocupo sempre em se ela está passando essa mão na frente da outra. Se ela pretende, em algum momento, ir para outro lugar, a não ser fugir dessa pressão da rédea, dessa pressão da embocadura, dessa pressão da minha perna, eu trago um pouco ela para trás. Se o seu cavalo ficar se pegando um pouco, se batendo um pouco, você recua um pouco ele, toca ele, tentando controlar mais essa frente dele aqui. Não se preocupa não, que o resto do corpo acompanha ele e fica fácil de você ladear seu cavalo dessa forma. No ladear, você pode, antes de fazer o ladear em qualquer local da pista, você pode ficar de frente para a cerca e pedir esse ladeamento. Só que nesse momento, você deve se preocupar mais com a frente do seu cavalo. Não se preocupe se a garupa está corretamente alinhada com a frente, não. Se preocupe mais com a frente do seu cavalo, utilizando a cerca como uma barreira. Você mantém um cavalo numa linha mais correta. Se você se preocupa com a frente, se você tem controle da frente, explore tudo que você ensinou. Peça nuca, peça nuca, peça nuca, peça o ladeamento, peça sair para fora da pressão. Ela tem que entender que precisa sair dessa pressão, tá? Eu ensinei isso desde o redondel. Para que tudo isso serve? Serve de controle. Serve tudo isso para um controle, para você fazer um trabalho, talvez de um cavalo de esteira, de frente para um boi, e serve também para você ajudar o cavalo de esteira no seu cavalo de puxar, tá? Fazer um primeiro combate do boi, se ele sair na posição errada, e assim você ter o controle desse animal, encostar mais ele posicionado no boi, tá? É interessante fazer tudo isso. Você deixa seu cavalo muito mais leve de frente. É para isso que a gente utiliza tanto o ladear. Então agora eu vou fazer a manobra rollback. Vou mostrar duas formas de onde eu gosto de começar, do jeito mais fácil para o meu cavalo, e depois a segunda opção seria uma forma melhor para mim corrigi-lo. Para começar o rollback, eu venho ao passo, paro, deixo uma distância da cerca de mais ou menos 1,5 m, 2 metros para o cavalo poder fazer a virada, tendo essa barreira como limite para poder fazer com que ele passe essa mão na frente da outra, tá? Sem precisar eu estar segurando tanto ele. A cerca já me ajuda ao limite, tá? Flexiono ele
para dentro da cerca, flexiono a nuca, checo a nuca, entro com a rédea no pescoço, do meio para o fim, perna. Saio em linha reta, mantenho a distância da cerca. Se ela encostar demais, eu tiro um pouco da cerca, paro de novo, ó. Flexiono para dentro da cerca, entro com a rédea no pescoço, perna. Saio em linha reta, paro, ó. Deixo ela flexionada para dentro da cerca, entro com essa rédea no pescoço, perna do meio para o fim. Ó. Esbarro. Tiro um pouco da cerca. Flexiono para dentro da cerca. Ó. Fazendo ela sair da pressão da rédea no pescoço. Nessa saída já entra com o galope na mão certa. Se eu viro para o lado esquerdo, eu quero com que ela saia com a mão e o pé esquerdo. Se eu viro para o lado direito, eu quero que ela saia com a mão e o pé direito. Mas se isso não acontecer corretamente, se você tiver algum problema, leva ladeando para a cerca, tira ela da cerca ladeando também, deixa ela tranquila. Deixa seu cavalo tranquilo, relaxado. A minha segunda opção para fazer o rollback, eu utilizo o arco reverso. Recuo 2 passos, entro no arco reverso e entro com a minha perna apenas do meio para o fim. Essa perna é muito importante que ela só entre do meio para o fim, para o cavalo não se atrapalhar na entrada do rollback. E sim, ela entrando do meio para o fim, vai facilitar para ele entender qual a mão que ele tem que sair. Recuo, ó, 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 ó. Entro no arco reverso, perna do meio para o fim. Ó. Paro, recuo, 2 passos, entro no arco reverso, perna do meio para o fim. Ó. Agora eu vou fazer uma saída um pouco mais rápida, já saindo no galope, também para tentar deixar o meu animal mais atento, com um pouco mais atenção, mesmo que ela fique um pouco mais ansiosa, eu preciso controlar essa ansiedade. 2 passos, 1, 2, arco reverso. Ó. Barro, recuo, ó, ó. 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 De novo, recuo 2 passos, arco reverso. Ó. 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 2 passos, 1, 2, arco reverso. Ó. Costa na cerca, parou, recuo, 1, 2, arco reverso. Ó. 1, 2, descolo da cerca, ó, e agradeço. Dessa forma, ensinando ao meu cavalo ao passo, mostrando a ele a direção que ele deve seguir, empurrando essa rédea no pescoço. Se ele não sai da rédea no pescoço, aí sim eu entro com a perna. Faço isso ao passo, posso fazer no trote e depois só no galope. Oh. Oh. Oh.
Ó. Agora, nós vamos pedir um esbarro em 3 pontos diferentes da pista. Para isso, eu preciso ter o controle na saída da mão que eu quero. Então, se eu vou esbarrar de frente para outra cerca, eu tenho que saber qual é a mão que eu quero pedir ao meu cavalo. Eu tenho que saber qual é a mão que eu vou sair daqui e vou fazer com que ele chegue na mesma mão lá embaixo para o meu esbarro. Para quê? Quando ele sai na mão que eu solicitei, no caso, eu vou sair agora na mão direita, entro com ele na mão direita, vou fazer um esbarro de frente para a cerca. Na hora da parada, eu puxando as 2 rédeas, eu trago um pouco mais à esquerda, minha mão esquerda, fazendo com que ele encaixe no esbarro, empurrando o posterior na mão que está na frente. É como se ele deslizasse para a vaga da mão que está na frente. E aí eu faço com que ele pare melhor, encaixando melhor essa parada, de frente para a cerca. Outra coisa que pode acontecer, se seu cavalo lhe levar para um lado, você puxa ele para o outro lado, e aí você vai acertar no meio. Até o meio da pista, eu quero ter a certeza que a nuca dele está preparada para um esbarro. Depois do meio da pista eu começo a acelerar, e aí sim, faltando 10 metros, 5 metros, acelerado, eu falo a palavra wow e peço meu esbarro. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que esse esbarro não é o esbarro que é utilizado nas provas de rédea, porque aqui nós não estamos num piso adequado para um esbarro daqueles de prova de rédea. Nesse esbarro, o que é que eu quero? Eu quero uma parada encaixada, uma parada quase que imediata, porque no meu serviço com o boi, eu preciso uma parada bem encaixada, imediata, para poder tomar qualquer outra decisão, seja ela voltar um boi, ou seja ela prosseguir com esse boi. Vou pedir a mão direita, alinho ele, devagar, calma, acelera, ó. Parou alinhado, de frente para a cerca, faço com que ele permaneça aqui algum tempo, para acalmar, para esfriar, agradeço a ele, viro tudo, faço um meio spin, recuo, encosto ele na cerca, preparo ele para sair com a mão esquerda, alinho ele, agora acelera, Você viu que na hora da parada ele estava na mão esquerda, eu puxei um pouco mais minha mão direita, fazendo ele encaixar um pouco melhor esse esbarro, tá? Parou. Faço um meio spin, recuo novamente. E agora, preparo ele para parar no meio da pista. Praticamente ele desprevenido, mas eu vou estar checando a nuca dele para isso. Vou preparar ele, não vou acelerar muito, vou tocar ele num galope cadenciado, tá? É isso que eu quero. Saio com ele. Tranquilo, alinho. A recompensa de uma boa parada é um bom recuo. A recompensa de um bom recuo é você virar para o outro lado.
Agora eu vou mostrar os dois jeitos que eu gosto de trabalhar a troca de mão. O primeiro eu solicito, ensinando a ele, pedindo do jeito mais fácil, que é o cavalo flexionado para o lado que ele vai trocar de mão. O segundo será uma forma melhor para correção, que seria o arco reverso. Saio com ele no galope, primeiro para o lado direito, mantenho a minha perna esquerda dentro dele, quando eu entrar no 8, no meio do círculo eu troto, inverto a cabeça dele, vou inverter a perna, peço a outra mão dele. Primeiro faço tudo isso devagar, com galope cadenciado, tranquilo, sempre desenhando o meu círculo, olhando aonde eu quero passar. Agora, fazendo a troca de mão no galope, eu vou pegar ele um pouco mais acelerado aqui no meio. Acelero, só na pedida da mão. Dou uma volta. Checo a nuca dele. E agora eu vou preparar ele para a troca de mão para o lado esquerdo. Vou acelerar de novo. Estou preparado. Desacelero. Dou mais uma volta desse lado, para tirar um pouco a ansiedade, acalmar mais, checar a nuca. Faço mais uma vez agora, mantenho a perna. Acelero na trocada, desacelero depois que ele me dá a mão que eu quero, que ele me dá o pé que eu quero. Dou mais uma volta, acalmando ele. Quanto mais você mantém a sua perna de fora, você faz com que seu cavalo permaneça na mão que você quer. Preparo ele para a segunda trocada de mão. Desacelero. Faço ele voltar para um galope controlado. Mantenho a perna, checo a nuca dele. E por último, em vez de pedir de novo uma trocada, ó, eu dou um esbarro ele no meio, deixando ele ficar calmo, tranquilo, sem querer se antecipar ao comando. Eu quero ele esperando por mim, não se antecipando ao meu comando. Geralmente, eu sempre falo que na vaquejada, essa troca de mãos, olhando, flexionado, mirando o local onde ele deve trocar de mão e acelerar, vai ser muito importante, principalmente para você ensinar o seu potro a sair do boi, a escantear nas primeiras saídas. Se ele sabe trocar bem de mão, no seu balanço de corpo, na sua perna e no simples encostar da rédea no pescoço, ele vai saber sair
de perto de um boi com a trocada de mão em velocidade. Isso é muito importante e também fazer com que ele esteja sempre esperando por você e não se antecipe no meio da corrida a trocar de mão, e sim troque de mão na hora que você quiser. Com certeza assim você vai ter um cavalo muito mais bem preparado dentro das duas faixas. Agora eu vou mostrar o segundo jeito que eu peço a troca de mão, que é o arco reverso, que para mim serve de uma correção muito mais eficiente na hora que eu peço a encaixada da mão e do pé. Na saída do galope, eu já saio no arco reverso, mantenho ele no arco reverso, checo a nuca dele, sempre checo a nuca, isso é muito importante. Mantenho a perna, estou no arco reverso, vou virar o arco reverso. Trabalho a nuca dele. Mantenho a perna, checo a nuca dele mais uma vez. Levo ele para o meio do círculo, mantenho a perna. Quando eu trocar de mão, eu viro o arco reverso. Se ele demora um pouco para trocar o pé, você acelera um pouco mais, para deixar ele um pouco mais atento a você. Mantenho ele no arco reverso, flexiono a nuca dele. Vou pedir a trocada. Mantenho a perna, mantenho o arco reverso, checo a nuca dele, mantenho a perna. Ele está pensando que eu vou trocar de mão, e aí eu vou dar uma parada no meio. Ó, parou. Tá tranquilo? Muito bom. Fazendo essa troca de mão, utilizando o arco reverso, eu tenho um maior controle dessas paletas, empurrando um pouco mais essa paleta para dentro do círculo que eu quero que ele troque de mão. Quando eu quero uma troca de mão encaixada com o pé, eu acelero um pouco nessa trocada de mão, fazendo com que ele busque entrar com o pé na hora correta. Acelerando, você deixa seu cavalo um pouco mais atento à sua troca de mão. E acelerando também, você está imitando uma troca de mão saindo de junto de um boi, que não pode ser devagar, tem que ser com muita velocidade, muito perfeita, encaixando mão e pé ao mesmo tempo. A manobra que eu vou trabalhar agora será o spin. No meu caso da vaquejada, o spin não é contado pontos, mas eu preciso ensinar para o meu cavalo a sair dessa pressão dessa rédea, a passar uma mão na frente da outra, para, se eu precisar de alguma forma me colocar numa posição melhor para sair em velocidade conduzindo o boi, eu tenho a facilidade de trabalhar meu cavalo, ele saindo da pressão das rédeas, sabendo passar essa mão na frente da outra, com certeza vai perder menos tempo. Para iniciar um spin nos nossos cavalos de vaquejada, eu indico você começar num círculo pequeno e ir fechando esse círculo, empurrando o seu cavalo para dentro do círculo com a rédea indireta, que seria a rédea de fora do círculo. Levando ele para dentro, flexionando ele sempre na paleta, fazendo com que o seu cavalo saia da pressão da rédea, e se ele demorar para sair da pressão da rédea, você entra com a perna. É mais ou menos assim. Checo a nuca dela, checo a nuca dela, checo a nuca dela. Se ela pede para fechar o círculo pequeno demais, eu coloco ela para abrir. Se ela pede para abrir muito, eu coloco para fechar com a rédea de fora. E aqui eu escolho mais ou menos a área
que eu vou trabalhar o spin, vou fechando ela, fazendo ela sempre flexionada na paleta, empurrando a rédea no pescoço. Não saiu, entro com a perna, balanço a perna, sai fora. Não me preocupo com a garupa, pois nós não estamos falando num spin técnico, numa prova de rédea, mas sim numa passada de mão, numa volta em cima do posterior. É para isso que eu quero fazer com que ela movimente as duas paletas, saindo dessa pressão, que ela deixe a frente mais leve. Faço isso para o outro lado, vou fechando o meu círculo utilizando a rédea de fora. Se ela fecha demais, eu coloco ela para abrir um pouco, utilizo a perna de dentro e a rédea de dentro. Se ela abre demais, eu coloco a rédea de fora e a perna de fora. Lembrando a ela que após a rédea, minha perna vai estar sempre ali. Vou fechando meu círculo utilizando a rédea de fora. Observo o local onde eu vou fechar realmente o círculo. Vou empurrando a rédea no pescoço dela. Vou empurrando a rédea no pescoço dela. Trabalho a nuca. Sai fora. Me preocupo sempre em deixar essas paletas soltas, que ela saia da pressão da rédea indireta no pescoço. Vou fechando meu círculo. Empurra a rédea no pescoço. Sai fora. Só deixo para utilizar a perna realmente quando ela estiver posicionada dentro do spin. Até esse momento eu vou levando só a rédea no pescoço, empurrando ela para sair da pressão dessa rédea no pescoço. No caso, a rédea indireta. Vai fora. Sempre na saída eu dou um pouco de acelerada, fazendo com que ela fique atenta às minhas pernas, atenta na minha espora, porque aí eu posso acelerar ou não. Geralmente as pessoas perguntam, mas Steve, se eu tenho um potro que não entende desse jeito mais fácil, flexionado para dentro do círculo, empurrando a rédea no pescoço, se ele não entende desse jeito mais fácil, saindo da pressão da rédea no pescoço, se ele não entende a sair da pressão da sua perna, o que é que eu posso fazer para correção? E aí eu utilizo o arco reverso mais uma vez, só para correção. Nessa forma, no arco reverso, é mais fácil para mim pedir com que ela solte melhor as paletas, fazendo as mãos cruzarem uma na frente da outra. Fazer essa passada de mão na frente da outra. No início, você vai abrindo um pouco o arco reverso. Checa a nuca, usa as duas pernas para checar a nuca, abre o arco reverso. Abre o arco reverso, depois vai fechando o arco reverso, empurrando a rédea no pescoço, fazendo ela sair dessa pressão dessa rédea no pescoço. Se ela demora para sair da pressão da rédea no pescoço, você utiliza a perna. Só que no arco reverso eu não posso acelerar o meu spin, nem fechar demais acelerando, porque senão a minha ponta começa a saltar na passada de mão e ela fica saltando as passadas de mão. Você só deve acelerar quando o seu ponto estiver flexionado, indicado para a direção que você quer acelerar. E aí sim é onde você pode acelerar ele sabendo para onde ele deve ir. E aí você ensina ele a sair da pressão da rédea. Se ele não sai da pressão da rédea, você entra com a sua perna.
Tudo que você for fazer no seu cavalo, você deve fazer dos dois lados, corrigindo ou ensinando. E assim, com 2 ou 3 formas diferentes de pedir a mesma coisa, vai ficando cada vez mais claro para seu cavalo o que é que você quer. Existem cavalos que aprendem muito fácil de uma vez só, ou de uma forma só. Mas existem cavalos que precisam de 2 ou 3 formas diferentes, tanto para você ensinar, como também para você corrigir. O que eu não quero é acelerar ela no arco reverso. Eu quero que ela passe essa mão na frente da outra, saindo da pressão da minha rédea. Se ela não sai da pressão da rédea, eu entro com a perna. Sai fora. E agora seria a terceira opção, colocar ela num arco reverso, parar e espinar para o lado contrário. Vou fechando o meu arco reverso, fechando o arco reverso, checo a nuca, jogo meu peso todo para dentro do arco reverso, parou aqui. Nessa posição, ela está flexionada, olhando para onde deve ir, eu vou empurrar a rédea no pescoço e solicito o spin. Sai fora. Toco para o outro lado no arco reverso. Jogo no arco reverso. Vou fechando o meu arco reverso. Fechei aqui, joguei meu peso todo para cá. Na hora que eu parar aqui, eu vou pedir agora o spin para o outro lado. Sai fora. Eu sempre digo que é importante você fazer 1 ou 2 passadas boas, depois você sai fora do spin, tá? Isso para você deixar a manobra mais clara e fácil para o seu cavalo. Depois, quando você tiver isso com tranquilidade, passando 1, 2 ou 3 vezes devagar, você pode acelerar o seu spin. Oh. Oh. Oh.
Eu acredito que o spin pode sim ajudá-lo em várias manobras dentro da pista, deixando a paleta do seu cavalo um pouco mais leve. E assim você pode ajudar o trabalho de um cavalo de esteira e até conseguir retornar um boi com mais facilidade, desde que seu cavalo saiba sair muito bem da pressão da rédea. Espero que todos esses exercícios e essas técnicas possam ajudar você no seu dia a dia, assim como me ajuda muito aqui no meu centro de treinamento. Qualquer informação, entre no meu site.